A gente volta a olhar para o Brasil e também para uma realidade que enfrentamos aqui. Estudantes pardos e pretos têm menos acesso do que os brancos quando nós olhamos para os recursos tecnológicos nas escolas brasileiras, em todos os níveis de educação que você pensar. Essa informação vem de uma pesquisa divulgada pelo INSPER. Para entender quais dados foram compilados, para a gente conseguir avaliar esse panorama, eu vou conversar agora com o Alisson Portela. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER e também um dos pesquisadores desse estudo. Ele que já vai aparecer aqui no nosso telão. Alisson, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco. Bem-vindo. Boa noite, o prazer é todo meu. Alisson, quando a gente olha para essa perspectiva que, infelizmente, é muito triste, nós sabemos das diferenças que assolam o nosso país e ainda olhando para uma parcela muito significativa da nossa população que se encontra cada vez mais longe dos recursos que são necessários. Eu queria entender exatamente qual é esse momento que nós estamos passando. Esses estudantes, eles têm menos acesso porque essas escolas ficam em locais mais periféricos, onde o investimento ele chega com mais dificuldade. O que vocês conseguiram avaliar para chegar nesse número e nessa realidade? Não, perfeito. É uma combinação de fatores que leva a esse resultado que mostra um menor acesso às crianças negras, né, no Brasil à tecnologia. O principal determinante é realmente a questão geográfica, né? Então, a gente tem uma grande diversidade regional no Brasil, a população preta e parda está mais concentrada em regiões mais pobres, e isso faz com que essas escolas elas tenham menos recursos para oferecer para esses alunos. Você determina uma boa parte, não determina toda a diferença de acesso aos estudantes a essa tecnologia nas escolas, mas determina uma boa parte dela, sim. Quando a gente olha para isso, Alisson, ali é possível ver nesse estudo que há uma melhora em relação aos levantamentos anteriores. Mas essa diferença, ela continua sendo caracterizada nesses dois grupos. Exato, exato. A gente tem tido melhoras nos investimentos em educação e na questão da igualdade, né? Todos os grupos raciais eles estão melhorando no Brasil nos últimos anos. Porém, os negros estão melhorando um pouquinho a mais do que os brancos, mas essa diferença está diminuindo num ritmo muito, muito pequeno, né? Muito, muito devagar e vai demorar muitos anos ainda para que essa gente consiga convergir na velocidade presente. Alisson, quando a gente olha a importância para falar desse acesso tecnológico sendo realizado com qualidade, porque nós sabemos da importância de um bom conteúdo oferecido e essa tecnologia sendo bem praticada. Eu queria ouvir de você como isso molda, do modo benéfico, a vida de quem tem acesso. Não, perfeito. Isso é uma concepção comum, as pessoas normalmente acham que é só levar um computador e dar um tablet para as crianças e isso vai ser o suficiente para conectar elas com o mundo digital, né? Acho que nada poderia estar mais errado do que isso. Então, a gente vê que as crianças estão desenvolvendo cada vez mais problemas de ansiedade por causa de um acesso irrestrito a redes sociais, a computadores. E o que a gente precisa nas escolas é ter um acesso com qualidade. Então, um uso dos computadores que seja bem planejado dentro de um plano pedagógico em que esse computador ele vai ser usado para ensinar algo às crianças, certo? Então, o que a gente chama na literatura de Computer Assisted Learning, que é o aprendizado assistido por computadores. Não simplesmente dar um computador, mas ensinar a criança a usar ele e inserir isso dentro das outras atividades escolares como um apoio. Alisson, tinha um dado ali na pesquisa que eu achei interessante, estava tentando entender se há uma resposta, inclusive, para isso. Quando nós olhamos, isso vai afetando todas as séries, principalmente como nós estamos aqui desde o começo da entrevista, falando de alunos pretos e pardos. Mas aquela turma, os adolescentes ali do 5º para o 6º ano, eles são aí a porcentagem mais significativa. Há uma resposta para isso? O porquê, nesse momento, na vida desse estudante que mora nessa periferia, ele é tão afetado mais do que os outros que também sofrem esse impacto? Sim. O acesso ele vai diferir ao longo das etapas, né? O jeito que os professores usam tecnologia ele vai mudando ao longo dos anos, né? E isso vai se tornando mais importante ao longo das etapas escolares, né? As escolas também vão ter acesso a mais recursos para poder oferecer esse tipo de acesso à tecnologia. Normalmente as crianças mais jovens, elas, digamos, vão sendo deixadas de lado durante o tempo, né? E conforme elas vão envelhecendo, vão tendo um contato um pouco maior, mais liberdades para usar esses computadores.
Alisson, quando a gente avalia também e olha, dá uma olhada nessas pesquisas que são realizadas, a gente sempre fica atento para verificar o que pode ser verificado a partir do estudo, a solução que pode ser apontada, a conclusão que foi alcançada até ali. Nesse caso, a gente está falando de um fator que acaba rodeando tantas outras temáticas aqui no país, que é a política pública voltada para ajudar esse estudante, principalmente de comunidade, de colégio público, para ter acesso a essa informação. A gente sabe que a vulnerabilidade está ali, o governo e, na verdade, os governos, em várias instâncias, municipal, estadual e federal, todos eles sabem exatamente o que está acontecendo. Vocês verificam como uma falta de interesse, é uma falta de aplicar aquilo que sabe? Perfeito. Eu acho que é uma grande falta de interesse político, eu acho que essa é a grande verdade, a gente tem que se falar com todas as palavras. O Brasil, ele sempre teve uma longa tradição em negligenciar a educação, isso não é de hoje, isso já são séculos assim, e se traduz no que a gente vê hoje, né? Uma grande diferença entre escolas públicas, uma grande diferença entre as próprias regiões, então as regiões que são mais pobres, elas não vão ser capazes de oferecer uma escola de qualidade para suas crianças. Isso simplesmente não é justo. Não é justo se uma criança que nasce numa periferia, que nasce numa cidade pequena do Nordeste, não tem acesso às mesmas oportunidades de aprender e de ter acesso a esse mundo do século XXI, esse mundo que é cada vez mais conectado, cada vez mais digital. Então, o que a gente precisa como sociedade é garantir que cada criança, não importa a cor da pele dela, não importa onde ela nasça, não importa a sua família, ela tenha acesso às mesmas oportunidades de aprender, a se desenvolver e a ter uma vida digital bem conectada e de qualidade, né? Então, e para isso a gente precisa de dinheiro, a gente precisa ter uma educação de qualidade e essa educação de qualidade ela custa cara, infelizmente, né? Ou felizmente, na verdade, né? O que é infeliz é que as nossas autoridades elas sempre têm relegado isso a segundo plano na hora de decidir onde que o orçamento é alocado. Alisson, para a gente finalizar, e olhando essa porcentagem, nós abrimos a entrevista falando que, apesar desse dado que é muito triste, mostrando essa diferença entre os estudantes, que há uma melhora. Nós acompanhamos essa porcentagem entre os estudantes pretos e pardos com acesso à tecnologia, mas ainda inferior. Olhando para esse ritmo que vocês se concentram nesse estudo, é possível que essa rota ela continue avançando ou isso vai depender, mais uma vez a gente volta a falar no investimento público. Em quanto tempo vocês acreditam e se é possível verificar pelo menos uns 50% e 50%? Certo. A gente não chegou a fazer um prognóstico de quanto tempo demoraria para reduzir essas desigualdades raciais. A gente olhou para dados de 2019 e 2023. A queda da velocidade ela vai depender exatamente de qual série a gente está olhando e de qual dimensão que a gente está olhando em termos de acesso à tecnologia. A gente olhou para duas dimensões, a infraestrutura e o uso em sala de aula por parte dos professores, né? E olhou para diversas séries, né? Quinta, nona e terceiro ano do ensino médio. A velocidade, se eu não me engano, não chegou a fechou, se eu não me engano, uns 4 pontos na quinta série, um período de 4 anos e era uma diferença total de cerca de 10 anos. Então, se mantido esse ritmo atual, acho que não, na verdade fechou 2 pontos, de um total de 10. Então, mantido o ritmo atual, a gente vai demorar cerca de 20 anos para conseguir convergir, né? E, assim, 20 anos é uma geração, né? Então, uma geração aí que vai ficando para trás. É assustador, né? Perceber que uma geração inteira precisa ser alterada para que a seguinte consiga colher um fruto daquilo que muitos tiveram que galgar e não conseguiram verificar isso florescendo. Alisson, eu queria muito agradecer pelo tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, analisar esse panorama que às vezes é muito estigmatizado, mas é preciso verificar o que está acontecendo, explicar para quem verifica uma pesquisa como essa e entender o que é preciso ser feito. Como você falou, todo mundo já sabe, mas o interesse ele tem que ser também nessa mesma velocidade quanto à informação que já é muito bem divulgada e espalhada. Muito obrigado por falar conosco. Obrigado, prazer foi meu. Até mais, tchau, tchau.